O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o empresário Marcelo Martins. Ele nos fala sobre protocolos de sanitização nas áreas de hotelaria e turismo. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Marcelo, aproveito já para iniciar essa entrevista, querendo saber de ti sobre os protocolos, né? Os protocolos lançados aí na pós-pandemia, mesmo seguindo isso com toda certeza. Como é que vai ficar a área hoteleira, de turismo? Que protocolos efetivamente estão sendo estudados para esse momento do setor? Hoje nós temos vários protocolos e esses estão se convergindo para que a gente possa ter um único protocolo, já que a cadeia de turismo é muito grande. Nós não podemos falar só de hotelaria. A contaminação ela pode passar pelo meio de transporte, seja ele aéreo, terrestre, marítimo, né? Deslocamentos até o hotel, até o centro de convenções, deslocamentos dentro dos restaurantes. Então o negócio é muito complexo. O Ministério do Turismo criou um protocolo de turismo seguro, os governos estaduais estão criando outros protocolos, a hotelaria os seus protocolos, entretenimentos, os atrativos turísticos, mas todos convergem para a mesma capacidade de prever o novo normal, que todo mundo está muito irritado com essa palavra, novo normal, né? Mas está tudo indicado que vai ser o mesmo protocolo, né? Eles estão sendo unificados todos eles para que a gente possa ter uma unificação complexa, claro, mas integrada entre todos os meios em toda a cadeia produtiva do turismo. Já há uma previsão de uma retomada das atividades, uso dos EPIs. Como vocês vão fazer, então, em relação a quartos, a restaurantes? Primeiro, temos que pensar nesse retorno gradual, né? A nossa maior preocupação hoje é pensar que o mundo está muito melhor, menos a América. Então nós temos aqui, Brasil, em algumas cidades específicas, ainda passam por períodos graves de contaminação, né, que oscilam. Agora, o mais importante é perceber que esse recomeço, essa retomada tem que ser feita, primeiro, com sanitização, né, o que alguns chamam de desinfecção, com produtos específicos. E essa sanitização tem que ser completa, que eu digo, em todos os ambientes por onde o turista ou o congressista vai passar, né? Paralelo a isso, nós temos que ter todo o nosso preparo para que as pessoas que vão operar, porque existe a sanitização, que é a desinfecção do local, e depois a manutenção diária. Nessa manutenção diária, as pessoas que trabalham na rede hoteleira, no transporte, no centro de convenções, elas vão ter que aplicar também um produto, obviamente mais diluído, para que mantenha-se a segurança, a biossegurança, quando esse hóspede se integrar. Agora, outras coisas são também tão importantes quanto a sanitização. A proteção, né, de máscaras, o uso de álcool gel, o distanciamento, a redução da carga, que eu digo, de capacidade de atendimento para 30% a 40%. Nós reparamos agora recentemente algo muito grave, né, que Gramado, Rio Grande do Sul, teve que interditar de novo, né, teve que dar uma parada, uma vez que ele já tinha aberto as suas atividades em sistema de redução de capacidade. Então nós precisamos entender por que isso aconteceu, né? Algum descuido houve nesse processo. Então isso nos leva a ter uma nova interpretação de que é mais necessário, cada vez mais necessário, a biosanitização dos ambientes, a manutenção dessa biosanitização e a prevenção através dos usos de máscara e álcool gel desses usuários desses equipamentos hoteleiros. E Marcelo, você falou dessa cadeia, né, na questão da hotelaria, do turismo, né? Uma coisa vai depender da outra. E como se coordena toda essa cadeia, né? Da hora que as pessoas saem do aeroporto ou da rodoviária para seguirem nos seus processos aí de turismo ou um turismo empresarial. Quem vai fiscalizar? Como seria, então, essa fiscalização? Seria só uma fiscalização de governo? Essas empresas precisam ter uma fiscalização própria? Você fez uma pergunta das mais inteligentes que nós precisamos ter uma resposta. Não existe fiscalização para essa ação de sanitização
nem de prevenção. Isso é o que mais nos preocupa. Eu não vou mencionar a cidade, mas uma grande cidade que está passando por um grave problema de contaminação, ela simplesmente criou um protocolo de autodeclaração de sanitização. Imagina, eu declaro que eu sanitizei o meu transporte, eu declaro que eu sanitizei o meu restaurante, o meu hotel. Isso é muito complicado, principalmente porque nós não sabemos que tipo de sanitização foi utilizada, se foi assinada por um engenheiro químico, por um engenheiro sanitário, se houve uma análise prévia daquele estabelecimento, daquele transporte, um entendimento de quantas pessoas passariam e usariam aquele transporte terrestre até o hotel e depois o transporte, o deslocamento dentro do hotel, onde seriam essas áreas de convergência. Então, essa autodeclaração, ela é simplesmente como eu posso dizer, um risco a todo esse processo de retomada do turismo, seja ele corporativo ou de lazer no Brasil. Nós devemos nos preocupar muito com isso. Essa é a chave da questão. Eu acho que, como nós estamos fazendo, toda a nossa equipe de engenheiros sanitários e engenheiros químicos, eles fazem uma análise do local antes, em seguida é aplicado a sanitização, em seguida, um treinamento da equipe local para manutenção da sanitização, e nós colocamos um selo com QR Code que ali diz qual foi o produto aplicado, qual foi a proporção aplicada, e diz qual é a validade que nós estamos dando para aquele ambiente sanitizado, ou seja, dando segurança a quem for se hospedar, porque ela pode em qualquer celular abrir o QR Code e enxergar que aquele ambiente está seguro, né? Tecnicamente seguro. Mas isso, repito, não elimina a responsabilidade de cada um de nós de usarmos máscaras, de lavarmos muito bem nossas mãos com água e sabão e também utilizarmos álcool em gel quando não tivermos acesso a nenhum banheiro. Essas mesmas medidas devem ser adotadas, por exemplo, em aviões, cruzeiros, aeroportos, portos, hotéis, restaurantes. São as mesmas medidas? Agora fica mais complexo, porque um espaço como um cruzeiro, um navio, né, um transatlântico ou um avião, eles seguem regras internacionais, eles seguem padrões de comportamento internacionais. Basicamente são os mesmos, a gente não vê nenhuma diferença nisso, mas também são pontos de contaminação. Então tudo isso deve seguir essa rigorosidade. Esse novo começo, essa nova retomada do turismo depende de gerarmos credibilidade ao usuário, credibilidade às empresas que vão fazer eventos e congressos. Essa credibilidade se chama biossegurança. Uma segurança que as pessoas podem se deslocar dentro de um ambiente e ela, sabendo que foi sanitizado o ambiente, sabendo que está seguro o ambiente e que elas podem, obviamente, não da mesma proporção que tínhamos antes do Covid, aglomerações, isso não existe. Né, mas por um bom tempo, até encontrarem a vacina, encontrarem um tratamento adequado para o estado grave, nós entendemos que os grandes eventos e congressos vão ser limitados a 1/3, ou quiçá 50% da sua total capacidade. E, Marcelo, você vai lembrar, vamos lembrar, a gente está falando de cruzeiro, né, que essa grande aglomeração. Lembrando, lá no início da pandemia, em março, muitos cruzeiros no entorno do mundo, muitos ficaram em quarentena justamente devido a essa grande aglomeração. E dentro de todas essas questões que você nos apresentou, como é que fica, ou como que é o seu olhar para o turismo nesse pós-pandemia que a gente ainda não sabe quando vai acontecer? Tudo um aprendizado. Realmente, o vírus é um vírus novo. A contaminação, ela se dá por situações um pouco diferentes das demais, como foi o H1N1 influenza. Mas eu vejo da seguinte forma. Eu vejo que daqui a pouco o viajante não vai conseguir ficar mais parado em casa. Ele vai querer viajar. Europa, talvez seja muito difícil que a Europa se abra para o Brasil devido às atuais circunstâncias que o Brasil apresenta, né? Os Estados Unidos, idem. Então, ele vai procurar algum destino próximo, 500, 600 quilômetros de sua origem, e tentando fazer atividades sem aglomeração, passeando de bike. Eu acho que bike vai ser uma coisa que vai
surgir muito bacana. As pessoas vão começar a unir o sentimento de liberdade, de natureza, praticar algum esporte, já que ele também não tem academia, então ele vai praticar algum tipo de esporte. E a bike eu acho que tem uma grande tendência, uma grande pegada. E os pequenos hotéis de serra vão ser basicamente os grandes destinos entre Rio, São Paulo e Minas. Eu acho que por aí que vai seguir o caminho, entendeu? As pessoas vão seguir para espaços abertos, espaços de natureza, em que elas possam ter um pouco mais de liberdade pós-quarentena, né? Viajar internacionalmente ainda vai ser difícil. Cruzeiros ainda acho que vai ter uma grande dificuldade. Mas tudo é possível desde que se encontre, como eu falei, a vacina e o remédio, né? Quando se encontrar efetivamente em 3, 4 meses a vacina, a gente começa a ter a vacinação e aí a coisa muda de cenário. Por enquanto, não. Por enquanto, o protocolo de segurança exige isso, que a gente tenha um ambiente sanitizado, que as pessoas andem de máscara, lavem suas mãos, evitem contato em aglomerações, né? E possam também continuar vivendo, porque o turismo precisa de cliente, o turismo precisa de movimentação. Então, acho que nesse momento, as agências de viagem de São Paulo, do Rio, elas tendem a começar a pensar o que elas podem oferecer aos seus clientes em turismo rural, turismo de lazer voltado para a natureza, caminhadas ecológicas, enfim, passeios de bicicleta, passeios de moto, né? Tudo vento no rosto, que a gente chama, tá bom? Tá ok, muito obrigada então, Marcelo Martins, pelas suas informações e que todo o setor se prepare e também os turistas, né, para essa nova realidade. Muito obrigada.